Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio daqui da Academia de Criadores e seja bem-vindo a 5 coisas que provavelmente você não sabia que dá para fazer aqui dentro do Photoshop. Então hoje a gente vai aprender 5 técnicas, 5 hacks, 5 estratégias aqui para te tornar mais produtivo e fazer com que você aproveite melhor o Photoshop aí nos trabalhos que você for fazer de design, manipulação de imagens, social media e tantas outras coisas, beleza? Então fica até o final do vídeo porque é claro que as melhores dicas vão indo mais pro final do vídeo, eu vou colocar então elas em ordem e a melhor, na minha opinião, vai ser a última. Então fica até o final do vídeo e conta pra mim depois aqui nos comentários qual foi a técnica que você mais gostou e qual vai ser a técnica aí que você vai mais utilizar depois dessa aula que você tiver assistido, beleza? Como você pode ter visto, hoje eu tô de óculos e tô de blusa, tô com a uniforme diferente dos vídeos que eu faço aqui no canal, mas é porque hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça, então vai seguir aqui normal mesmo. No próximo vídeo volta tudo normal, sem ter que ficar batendo esse reflexo aqui da luz que tá batendo aqui em mim, beleza? E é claro também, então, que se você está iniciando no universo de Photoshop, você quer aprender com um curso completo, com mais de 40 aulas, absolutamente de graça, do mais básico ao avançado, como é que você manipula a ferramenta, tem aqui nas descrições do vídeo esse curso para você fazer. É gratuito, tá numa playlist daqui do próprio YouTube, então você não precisa deixar e-mail, você não precisa fazer nada, é só você entrar e já começar a fazer as aulas, beleza? E é claro também que se você está interessado na temática de social media, tem playlist aqui também do canal com mais de 16 vídeos sobre isso. Se você está interessado na temática de manipulação de imagens, também tem playlist aqui no canal com mais de 16 vídeos sobre isso. Então tem muito vídeo aí para você aprender, se você acabou de chegar aqui, então fica por aqui, se inscreve e é claro também, deixa seu like antecipado que você vai me ajudar demais, beleza? Então sem mais enrolação, bora aprender essas 5 técnicas aqui no Photoshop. Muito bem, pessoal, chegamos aqui no universo magiquíssimo do Photoshop, já tô com essa imagem incrível aberta aqui. Essa, inclusive, pessoal, é uma manipulação que a gente fez essa semana aqui no canal. Então, se você ainda não se ligou nesse vídeo, se liga que eu tô pondo o card aqui, que eu ensino no passo a passo como é que você pode fazer para manipular essa imagem aqui do absoluto zero. Ficou muito animal, é uma das melhores aulas de manipulação de imagem que a gente tem aqui no canal, então fica o convite para você ver, tá? Então, a primeira dica eu já tinha trazido aqui antes no canal, mas como o pessoal costuma perguntar, como tá vindo muita gente nova aqui pro canal, e resolvi também trazer esse vídeo aqui porque cresceu muito o canal ultimamente, né? Então a ideia aqui é a gente aproveitar, trazer mesmo essas pessoas que estão chegando agora também para aprender as mesmas coisas que quem está aqui há mais tempo já sabe, né? Então a primeira coisa que o pessoal costuma não saber que dá para fazer aqui no Photoshop é, por exemplo, quando você cria uma camada em branco, como eu acabei de criar aqui, clicando aqui no maisinho, por exemplo, eu poderia vir com o meu pincel aqui e pintar o meu modelo, certo? Mas às vezes eu quero capturar uma cor que não está aqui no meu Canva, não está na minha paleta de cores, não está nos meus swatches, não está em lugar nenhum. Está na onde? Está, por exemplo, numa página da web, está, por exemplo, no Instagram. Então eu vou dar de exemplo aqui, claro, meu Instagram, para você inclusive vir aqui e me seguir, tá? Porque eu tô dando dicas lá no Instagram todos os dias, tô abrindo caixinha de perguntas praticamente todos os dias também para tirar dúvidas e bater um papo e também falar como que é a minha experiência de ter um canal no YouTube, então dá uma passadinha lá, tá? Mas basicamente, ó, suponhamos que nós quiséssemos aqui pegar essa cor do meu projeto, tá? Só que eu não tenho como acessar ela. Basicamente o que você tem que fazer, ó, é minimizar seu Photoshop, arrastar ele um pouquinho aqui pro lado, ó. Aí você aperta a tecla I para habilitar o conta-gotas do seu Photoshop, você clica e arrasta e vem aqui para dentro, ó, observa que o conta-gotas te acompanha. Aí basta você soltar e pronto, a cor é capturada de um jeito mais dinâmico, ó. Então, por exemplo, se eu quisesse catar esse verdinho aqui, ó, observe que o verdinho também é capturado externamente no Photoshop, então é uma das dicas mais úteis que tem no Photoshop aí para você poder estar utilizando também para incorporar nos seus próximos projetos. Ótimo, então. Próxima dica que eu tenho para te mostrar aqui também dentro do Photoshop, que é uma técnica que pouca gente sabe, ó. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma manipulação de imagens, como é esse caso aqui que eu estou querendo usar como exemplo, a gente poderia decidir que a gente fosse pintar a silhueta desse cara que está aqui na nossa imagem, fazendo o contorno dele aqui. Só que vamos supor que eu quisesse ver como que o resultado dessa edição estava ficando em todo o projeto, sem eu ter que, por exemplo, ficar arrancando o zoom para ver o resultado. Então eu pintasse, tivesse que dar o zoom, depois ajustasse e voltasse o zoom para ver. Vamos dizer que eu quisesse ser mais dinâmico aqui no meu projeto, sem ter que aumentar e tirar o zoom toda hora. Então o que eu faria, pessoal? Basicamente, ó, observa que você pode abrir exatamente a mesma imagem em 2 abas aqui dentro do Photoshop. Eu não estou falando de você abrir o arquivo 2 vezes. Eu estou falando de você abrir o arquivo exatamente igual em 2 telas separadas aqui no Photoshop. Então veja só como que é muito simples fazer isso. Basicamente você vai vir aqui em Window, aí depois você vai vir aqui em Arrange e depois observa que vai ter a última opção aqui, ó, Nova janela dos moldes fantasia. Quando você clica isso, observa que eu abri exatamente o mesmo arquivo em 2 abas. Inclusive se eu criar, por exemplo, 3 camadas aqui, observa que nessa outra aba vai vir com as 3 camadas também, porque é exatamente o mesmo arquivo. Então eu posso também vir aqui em Windows, agora eu venho em Arranjar e eu clico nessas 2 opções aqui, ó,
2 vertical, ó. Quando eu faço isso, observa que eu vou abrir a mesma imagem 2 vezes no meu projeto, ó. Então é muito útil para esses casos, porque, por exemplo, em uma do lado das telas eu posso dar um grande zoom para poder trabalhar no meu projeto, enquanto no outro eu simplesmente tiro o zoom dele aqui para ver como é que está ficando. Então na prática, para você entender como é que funciona essa sistemática, eu vou habilitar o pincel, vou clicar aqui na minha camada, ó, e eu posso, por exemplo, ir vir pintando a silhueta do meu aventureiro aqui, do rapaz que está aqui nesse deck, ó. E quando eu solto a edição, observa que eu consigo ver na camada, na pasta, na imagem do lado, ó, como é que está ficando o preview como um todo no meu projeto. Isso tende a ajudar muito aí no seu fluxo de atividades, quando você, por exemplo, está no rush, você está precisando fazer as coisas rápido, você está precisando ver, por exemplo, como é que está ficando o resultado como um todo. Desse jeito é muito simples de fazer, porque ele vai vendo, ele vai atualizando para você dinamicamente em tempo real como é que o projeto está ficando. Ó. Então eu posso, por exemplo, fazer uma pintura aqui, ó, e aqui a gente vai vendo como é que tá. Então, essa é uma dica super útil que eu recomendo que você utilize aí, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Muito bem, agora, dica 3, e essa dica ela é muito boa também para quem costuma fazer especialmente artes de social media. Inclusive, se você quer saber mais sobre social media, tem uma playlist aqui na Academia de Criadores com mais de 16 aulas exclusivas sobre isso, para você aprender a fazer aí. Então, eu recomendo que você veja todas essas aulas, porque se você ver essas aulas de social media, você nem vai precisar comprar um curso de social media, porque lá eu te ensino tudo. E é de verdade mesmo e é gratuito. Então, vai lá, beleza? Mas muitas das vezes, quando a gente está trabalhando com social media, a gente precisa que os objetos fiquem bem alinhados na tela. E qual que é a melhor forma que eu sempre recomendo de você utilizar para poder fazer o alinhamento de imagens na tela? É você usar grids, guias aqui pelo Photoshop. Inclusive tem uma aula exclusiva de grids e guias aqui no canal, em que eu falo somente sobre ela, tá o card aparecendo aqui se você quiser acompanhar. Mas basicamente, ó, observa que a gente vê, vamos supor que a gente precisasse colocar um grids aqui nessa imagem. Então eu viria em View, aí eu viria aqui em Novo Layout de Guias, New Guides Layout, e colocaria, por exemplo, o que eu sempre ponho, que é 16 por 16 na coluna e na linha. Então eu teria essas grids no meu projeto aqui, para saber que, por exemplo, o aventureiro está bem alinhado, aqui não está tão necessariamente bem alinhado, mas ele está quase no centro aqui, como dá para a gente ver. Mas vamos supor que é muito comum disso acontecer, ó, que quando você está andando no seu projeto, pode ser que você clique, por exemplo, nos grids aqui, ó, e você movimenta ela de lugar. E, cara, isso é muito chato quando isso acontece, porque aí você está num fluxo de atividade, você está tendo que usar as grids para fazer o alinhamento dos seus projetos, mas aí você muda o grid de lugar e isso acaba impactando aí no seu fluxo de atividade, no seu desempenho. Então, como é que você pode fazer para impedir que essas grids se movam? Você simplesmente pode vir aqui, ó, em View, e depois vir em Lock Guides, que daí quando você faz isso, ó, as grids ficam bloqueadas, você bloqueia as guias e não tem perigo delas se mexerem. Inclusive, você pode usar o atalho para essa ferramenta, que basicamente é o Ctrl Alt e o ponto e vírgula, e também ele bloqueia as grids da mesma forma, e também é uma forma rápida de você também acessar aqui a ferramenta. E quem é aluno mais antigo daqui da Academia de Criadores sabe que eu sou o doido das ferramentas, eu sou o doido dos atalhos, o doido das pastas, então segue comigo, vai comigo, porque eu só dou dica boa aqui para você, então vai, aprende esse atalho também, porque ele é muito útil aí para você utilizar, inclusive, nos seus próximos projetos. Ah, e como dica bônus, para você ocultar e exibir as grids, é só apertar Ctrl H, tá? Fica com isso também. Muito bem, agora a próxima dica que eu tenho para dar é sobre transformar um documento num template. Vamos fazer de conta que a gente estivesse trabalhando nessa imagem aqui, isso aqui se tornasse, por exemplo, um template de paleta de cores que a gente queria utilizar, por exemplo, para fazer nossas publicações no Instagram. Então, eu queria aproveitar, por exemplo, as pastas que tem aqui, eu queria aproveitar as camadas que tem em cada pasta, eu queria ter esse template pronto para eu sempre poder reutilizar esse arquivo em novos projetos. Como é que eu poderia, então, criar um template desse arquivo? Para você fazer isso é muito simples, na verdade. Basta você vir aqui em File, aí depois você pode vir em Save As, só que como você é aluno mais antigo da Academia de Criadores, você já sabe que Ctrl+Shift+S também você pode acessar de forma dinâmica e o salvar como no seu projeto. Aí, ó, eu vou vir aqui na área de trabalho, só para a gente salvar como referência, e quando a gente for salvar o arquivo, observa que o arquivo no Photoshop, ele sempre é salvo em moldes, por exemplo, esse é o nome do arquivo, certo? Então vai ser o nome do arquivo. E no final vai ser a extensão que é do Photoshop, que é o PSD. Se a gente quiser tornar isso daqui então num template, basta você colocar no final o T, que é o PSD-T, que é o PSD de template. Então é um arquivo de PSD em template. Então basta você pôr o Tzinho no final e automaticamente seu arquivo vira um template. Então, para você ter uma ideia, observa que aqui na pré-visualização eu vou salvar aqui no meu projeto. Observa aqui que agora ele salvou bonitinho. Ó. Agora eu vou fechar ele. Vou dar um close nele aqui no meu projeto, ó. Vou vir aqui na área de trabalho. E observa que aqui, ó, o arquivo, inclusive, ele modifica o formato dele, tá vendo? Ele fica com esse formato do Photoshop em template e ele não aparece, por exemplo, o ícone aqui do PSD, porque isso daqui é um template. Então, se eu clicar para abrir ele, ó,
observe o que vai acontecer. Ele vai vir como um arquivo não titulado, ó, untitled, que está em inglês, só que está o quê? Não titulado. Então, inclusive, se eu tentar salvar isso daqui, ele não vai permitir que eu salve, ele vai me forçar a salvar como para dar um nome no arquivo. Então, por exemplo, se eu clicar em salvar, ó, ele não vai sobrescrever o arquivo, ele vai pedir para eu salvar como, aí num arquivo novo, para eu não perder o template, porque esse arquivo aqui, ele é uma referência só de um projeto já em continuidade. Então é uma dica muito boa, especialmente para quem faz carrosséis lá no Instagram. Eu usava muito, mas muito mesmo os templates do Photoshop para fazer meus carrosséis, e essa era a minha dinâmica que me tornava tão produtivo, que fazia eu postar tantos carrosséis tão rápido lá no Instagram. Ótimo, chegamos aqui então na última dica que eu tenho para dar nessa aula. E seguinte, escuta essa última dica que eu vou te dar e depois comenta aqui, põe aqui nos comentários para mim, por favor, qual foi a dica que você mais gostou, tá? E se você gostou dessa série de dicas que eu tô te dando aqui, deixa o like nesse vídeo, porque vai ajudar mais pessoas a serem encontradas que também têm essas mesmas necessidades que você, e também se inscreve caso você ainda não esteja inscrito, beleza? Porque inclusive, se você quiser, tem mais um monte de aulas como essa aqui no canal, só de dicas de Photoshop para você se tornar mais produtivo. Então, se você juntar todas as dicas que eu já dei aqui no canal, você vai ter pelo menos ali por cima umas 70 dicas diferentes para você poder aplicar e se tornar mais produtivo. Então, cara, você vai literalmente transformar dias, semanas em horas e minutos aqui nos seus fluxos de atividade, beleza? Então vamos combinar. Põe o seu comentário no vídeo, deixa o seu like, se inscreve e depois acessa, se você quiser, também a playlist com todas as outras dicas que tem aqui no canal. Então vamos para a última dica. Essa dica aqui, ela vai ajudar muita gente, especialmente que está com o workspace diferente do meu. Matheus, o que é workspace? Workspace é a cara do meu Photoshop. O seu Photoshop pode estar um pouco diferente do meu, por exemplo, a disposição, por exemplo, do swatch, pode não estar desse lado, ele pode estar aqui nesse canto aqui, certo? Ou outra coisa diferente, pode ser que o seu navegador, você não queira estar com o navegador aqui, então ele simplesmente não aparece no seu projeto. Ou as suas ações, por exemplo, não está disponível, os seus glifos não estão disponíveis, então você está com o seu layout do Photoshop diferente. Então, inclusive, suas ferramentas não estão nem na esquerda, suas ferramentas estão na direita aqui. Então, vamos supor que você quisesse ter o seu layout igualzinho ao meu. Se você quiser ter o layout igualzinho ao meu, até para ficar mais fácil para você ver as próximas aulas aqui da Academia de Criadores, veja esse vídeo aqui, que lá eu te ensino como é que você configura o layout do seu Photoshop do jeitinho que está aqui no meu, beleza? Mas tem um jeito, inclusive, que, por exemplo, quando a gente está trabalhando no nosso projeto, pode ser que a sua workspace se desorganize, simplesmente você perca, ou simplesmente você acidentalmente feche suas ferramentas. Imagina quando você fecha as ferramentas, você vai surtar, você vai falar, putz, perdi as ferramentas do Photoshop. Como é que volta? Então eu vou estar te ensinando aqui nessa técnica como é que você faz para restaurar isso, ó. Primeiro, tem as workspaces no canto superior direito aqui, ó, que você pode acessar e você pode vir nos Essentials aqui e através dos Essentials a sua workspace já vai ficar bem parecida com a minha porque é os essenciais do Photoshop, tá? Mas inclusive, se você quiser fazer o layout da sua ferramenta para ela resetar, então vamos supor que eu mudasse tudo aqui, eu quisesse fazer uma workspace personalizada para mim, eu poderia clicar aqui, então eu personalizei, faz de conta que eu deixei desse jeito que eu queria a workspace, então eu poderia vir aqui, ó, e colocar em nova workspace, new workspace, poderia dar um novo nome para ela, salvar os keyboards, menus e toolbar, dar um save, e daí essa workspace fica salva ó, como um novo nome, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Então, numa eventualidade, se eu bagunçar tudo aqui no meu projeto, ó, faz de conta que eu fecho tudo, que eu bagunço minha workspace inteira, eu posso simplesmente vir aqui na minha workspace e clicar em resetar para novo nome, e automaticamente sua workspace ela volta para a configuração de padrão. Então, por exemplo, para eu dar essas aulas aqui, eu ponho ADC gravação de aulas. E daí eu ponho o layout, essa ADC aqui, eu ponho esse layout aqui e automaticamente a gente fica com a workspace arrumadinha do modelo que eu sempre uso para poder estar te dando as aulas. Então essa era a quinta dica que eu tinha para te dar, que é para você configurar a workspace e salvar essa workspace aí no seu Photoshop, para uma eventualidade de você fechar alguma coisa, você conseguir retornar ela de uma forma mais dinâmica. Então era isso que eu tinha para te dar aqui nessa aula, espero que você tenha gostado. Conta pra mim aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou e que você vai mais aplicar, tá? E também deixa o seu like e se inscreva caso você ainda não esteja inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter me seguido até o final da aula e a gente se vê, claro, no próximo episódio. Um forte abraço e até mais!